Seria Yuki Tsukumo uma traidora? Estaria ela unida ao Kenjaku e seus objetivos? Bom, nós temos evidências que sim, e traremos aqui nesse vídeo essa teoria bombástica sobre a personagem Yuki Tsukumo. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos trazer essa teoria aí pra vocês sobre a Yuki Tsukumo. Será que ela realmente é uma traidora? Será que ela está unida ao Kenjaku desde o começo? E nesse momento ela está apenas enganando os nossos aliados? Bom, eu peço pra vocês que fiquem até o final do vídeo e entendam tudo por completo. O vídeo tem começo, meio e fim. Se você cortar alguma parte e ir direto pro final, você não vai entender o porquê que a Yuki ela é ou não é uma traidora. Nesse vídeo eu adicionei partes do mangá de Jujutsu Kaisen juntamente com o fanbook oficial. Então aqui tem todas as informações oficiais que a gente precisa para saber dessa teoria. Dito isso, eu agradeço para todo mundo que tá deixando like, o dislike, compartilhando, comentando, principalmente se inscrevendo. Para mais teorias, talvez, se inscreva no canal, porque eu não sou muito de fazer teoria, mas essa eu acho que faz muito sentido. Ah, e não se esqueça que tem a playlist do fanbook oficial de Jujutsu Kaisen, trazendo a ficha completa de todos os personagens da obra, tá bom? Juntamente com outras novidades que tem no fanbook oficial. Bom, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Bom, gente, primeiramente, para começar esse vídeo, nós temos que entender algumas coisas. Primeiramente, quem é Yuki Tsukumo? É essencial que cada microinformação vai servir para essa teoria, tá bom? E bom, gente, Yuki Tsukumo é uma feiticeira de classe especial e desde a época em que o Getou era mais novo, junto com o Gojo, ela já era considerada de classe especial e ela vivia passeando pelo exterior. Ou seja, ela não fazia nenhum tipo de missão, mas mesmo assim continuava atuando como feiticeira Jujutsu e passeava por todo o exterior. A primeira aparição dela com destaque vai acontecer lá no capítulo 76, quando após o Gojo ter derrotado o Touji Zein, ela aparece para conversar com o Getou na época. E bom, gente, segundo informações oficiais do fanbook, a Yuki ela estava procurando pelo Gojo e não o Getou. Mas com o Getou ela tem uma conversa muito ímpar, porque é graças a essa conversa que o Getou começa a adquirir uma convicção. Uma convicção de matar todos os não feiticeiros e deixar apenas que os feiticeiros fiquem vivos, para que com isso as maldições não venham mais a surgir. E também mesmo que elas venham a surgir, a humanidade passará por um processo de evolução, porque conforme feiticeiros vão matando os seres humanos que não possuíam técnicas Jujutsu, como modo de sobrevivência, vão passar a ter essas técnicas para lutar contra os feiticeiros. E assim todos aprenderiam a controlar a energia amaldiçoada, evitando que maldições viessem a nascer com o tempo. Iria causar um certo caos, mas depois de um tempo toda a humanidade teria técnicas Jujutsu. E bom, através dessa conversa nós podemos suspeitar que a Yuki colocou essa ideia para o Getou para que todo o seu plano dele se tornar um cara maligno e tudo acontecesse. E como ela poderia ter se aproveitado desse momento? Talvez ela pensou que ela poderia influenciar o Gojo, mas como estava lá o Getou e o Getou parece ser um personagem também importante para ela acabou influenciando o Getou de propósito. O objetivo, primeiramente, talvez seria encontrar o Gojo para influenciar ele, porque na cabeça dela talvez ela pensaria, poxa, o Gojo é influenciável, então eu vou lá para influenciar ele. Ela não encontrou o Gojo, encontrou o Getou, conseguiu fazer o seu plano dar certo. E como isso aconteceu? Bom, primeiramente ela começa a conversar com o Getou e nessa conversa ela dá duas possibilidades para o Getou que eu expliquei de como ela pode tratar a causa das maldições nascerem, ou seja, como que eu posso impedir que elas continuem nascendo. A primeira ela diz que é eliminar toda a energia amaldiçoada da humanidade. Como que ela faria isso? Ela usaria o Touji Zein como um protótipo para transformar todas as pessoas em um Touji Zein. Não em quesito de força, mas no quesito de não ter nenhuma energia amaldiçoada. Só que parece que o Touji rejeitou essa proposta e por isso ela não conseguiu avançar com isso e também seria um plano um tanto quanto ruim, entre aspas. E a segunda opção seria da Yuki deixar que toda a humanidade soubesse controlar ali a energia amaldiçoada. Porque diferente de um feiticeiro Jujutsu, os humanos eles acabam exalando a sua energia amaldiçoada e acabam dispersando. Ou seja, é como se eu ficasse desejando muito mal de alguma coisa e esse negócio acaba saindo da minha cabeça porque eu não sei controlar essa energia. Já o feiticeiro Jujutsu mantém toda a sua energia amaldiçoada no seu corpo, ou seja, ele não deixa vazar. Então transformando todo mundo em feiticeiro Jujutsu faria com que a humanidade deixasse que as maldições tivessem um fim e parassem de existir. E tirando isso ainda, nós temos a outra questão, porque um feiticeiro Jujutsu após a morte também pode se tornar uma maldição,
Mas ele não faz nascer maldições, porque ao matar uma maldição com energia amaldiçoada e coisa e tal, ou então mesmo matar uma pessoa e tal com energia amaldiçoada, a pessoa não se transforma em maldição. Dessa forma, as maldições parariam de existir. Só que tem um porém. Se os feiticeiros Jujutsu ficarem matando todo o povo, a humanidade que não tem as técnicas Jujutsu como meio de sobrevivência vai acabar adquirindo essa técnica uma hora ou outra, para poder se proteger com quem tá assolando ali e quem tá provocando o caos. E é essa a ideia que o Getou ele adquire, uma ideia de evolução, que para todos evoluírem, eles precisam fazer tipo uma chacina, matar todo mundo, e ao decorrer disso a humanidade cria meio que uma vacina, que seriam as técnicas Jujutsu, que iriam surgir como um modo de sobrevivência. E assim todos se tornariam feiticeiros Jujutsu no final das contas, a humanidade iria para o seu próximo estágio e seria evoluída. Só que a Yuki diz pro Getou nesse momento que essa ideia está fora de cogitação. Pelo menos no pensamento dela, porque ela diz que ela ainda não enlouqueceu, mas talvez ali ela tivesse uma ideia e queria colocar a ideia do Getou em prática. Mas para ela fazer isso sem se passar de culpada, o que ela faz? Ela joga essa ideia pro Getou, uma pessoa totalmente abalada naquele momento, e faz com que ele siga esse plano. Ou seja, ela explica e dá a ideia pro Getou. Outra coisa que reforça essa ideia que ela dá pro Getou não é só a ideia em si e as reações que o Getou tem nesse momento. Outras duas coisas que ela faz, que talvez tenham passado batido por vocês e por todo mundo, é que ela pergunta pro Getou se ele odeia os não feiticeiros. E aí vai aquela questão, ele ainda tá na dúvida. Uma ideia dele tenta rejeitar esse pensamento de odiar e a outra ideia dele rejeita essas pessoas com toda a força. Ou seja, uma ideia luta contra esse pensamento e uma ideia vai a favor desse pensamento. Com isso, o Getou ainda está em dúvida. Só que olha o que a Yuki fala nesse capítulo. Ela diz que a partir de agora, nesse momento, nessa conversa, ele vai ter uma convicção. Parece que ela sabia que a partir daquela conversa, ele tomaria ali uma convicção do caminho que ele ia seguir. E por que ela diz isso? Porque logo em seguida, ela diz pra ele, não se preocupe com a tumba estelar e tudo, com a menina que vocês acabaram deixando que morreu e tudo mais. Porque eles já devem ter um novo receptáculo, eles já devem ter tudo pronto. Ou seja, ela joga uma mentira ali pro Getou, querendo dizer, vocês protegeram aquela menina, mas não serviu de nada, porque apareceu outra pessoa, apareceu outro receptáculo que ficaria junto com o Tengen. É como se ela estivesse dando o aval pra ele pensar naquela convicção de, vou transformar todo mundo em feiticeiro Jujutsu, e para isso eu tenho que matar os humanos. E a partir daí o Getou ele começa a matar todo mundo e tal. E aí a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, onde o Getou vai morrer e na morte dele o Kenjaku acaba possuindo o corpo dele. Bom, mas como assim, Joey? Mas como que ela estaria unida? Porque pelo que você diz, parece apenas que ela influenciou o Getou, mas agora ela está do lado dos mocinhos, ela mudou de ideia? Opa, vamos com calma, a gente ainda não tá no final da teoria. Por isso que eu disse pra vocês, fiquem até o final do vídeo, porque a próxima aparição de Yuki Tsukumo vai ser quando terminamos o arco de Shibuya. Ela aparece pra proteger o Itadori, o Norito Shikamo, todo mundo que tá ali. E é nesse momento que nós vemos que o Kenjaku, agora nós já sabemos que é o Kenjaku, ele quer que a humanidade se adapte à energia amaldiçoada, enquanto a Yuki, ela diz que ela quer que a humanidade se liberte da energia amaldiçoada. Porém, uma das coisas que ninguém reparou nesse momento foi nas roupas, isso mesmo, por que as roupas são tão importantes? Bom, porque a roupa que a Yuki está usando é uma roupa que é um traje chinês. Claro, ela tá usando uma calça jeans, mas ela tá usando ali na sua roupa, na parte de cima, um traje chinês. E sabe quem é que vai conversar com o pessoal chinês ali numa cúpula? E bom, nessa conversa com o Getou, ela diz que ela se voltou para a sua ideia original. O que significa que lá quando ela estava conversando com ele lá no passado, antes dela conversar com o Kenjaku nesse momento, ela realmente estava pensando que o plano de exterminar uma parte da humanidade para que ela se adaptasse à energia amaldiçoada e adquirisse técnicas Jujutsu era real. Então ela realmente pensava nessa opção, ela disse não ter enlouquecido, mas parece ter influenciado ali o Getou de propósito. Só que agora, vendo que tudo estava dando errado, ela parece se voltar à ideia original, onde ela quer algum meio de fazer com que todos os humanos tivessem o mesmo corpo do Touji Zein, com energia amaldiçoada nula. É algo complicado, mas que parece que no exterior ela estava pesquisando sobre isso. Bom, nessa conversa entre eles nós temos todo aquele embate, ela passa aquela visão de mocinha mais uma vez pra gente, e é aí que talvez ela tenha enganado todo mundo. Porque lembram-se que eu falei da roupa dela? Porque, bom, essa parte vai se conectar um pouquinho mais lá pra frente. Porque depois desse embate, o Yuji Itadori, ele vai, se esconde, né, ele fica sozinho e tal, e depois todos eles vão se reunir, se encontrar pra entrar nas colônias do jogo do abate.
E é nesse momento muito importante onde a Yuki junto com a galera vai lá pra tumba estelar do Tengen, vão lá pra conversar com ele. E além dela aparentar uma pessoa que já conhece o Tengen, já conhece o caminho, sabe de todas as coisas ali, ela entra ali na sala do Tengen, que é todo branco e tudo mais, e ela começa a pensar que o Tengen a está rejeitando. E ela começa a pensar que só ela está sendo rejeitada. Nós vemos que mais pra frente não é isso que acontece, que na verdade todo mundo estava sendo rejeitado até ele aparecer e começar a conversar com todo mundo. Mas o que deixa a pulga atrás da orelha é esse pensamento dela dela ser a única rejeitada. Outra coisa que acontece é, o Tengen diz: não é a primeira vez que nos vemos, não é Yuki Tsukumo. Ou seja, ela já encontrou o Tengen antes, e o Tengen tem um receio dela ser, ou de algum dos caras que estão ali junto, como o Yuji, Okotsu e tudo mais, serem simpatizantes do Kenjaku. Só que aí que vai o detalhe, parece que o Tengen sabe ali, mais ou menos, que a Yuki é uma pessoa misteriosa. Ele pode não ler o que tem na mente das pessoas, mas ele sabe quem são aquelas pessoas. Então ele sempre tem ali uma precaução com a Yuki. Nós percebemos que ela fica meio incomodada porque ele não cumprimenta ela, ele fala que não é a primeira vez que eles se veem, então eles já se encontraram outras vezes. E outro ponto que deixa mais confusa essa história toda é simplesmente a Yuki se candidatar para ficar junto com o Tengen. E detalhe, ficar junto com o Tengen e junto com o Chozo. Ou seja, nossos mocinhos saem de cena e sobra o Chozo, que é um personagem que pode ser aparentemente manipulável, porque ela é uma das pessoas que se propõe a ficar naquele lugar. Ninguém mais se propõe ali. O Tengen simplesmente pergunta: quem é que vai ficar aqui junto comigo me protegendo? Ela e o Chozo já falam logo de cara. Por que ela quer conversar tanto com o Tengen? Será que ela quer apenas conversar? Será que ela está unida ao Kenjaku? Porque o que vai acontecer seguido a isso é lá nos capítulos mais pra frente, no capítulo 167, porque quando o Ureg está conversando junto com o Megumi, a gente vê a aparição do Getou entrando numa cúpula chinesa, e ele vai lá, vai conversar com o pessoal, começa a conversar em chinês, e ele parece ter alguns planos com os chineses. É nesse momento que nós paramos para pensar. A primeira roupa que a Yuki apareceu contra o Kenjaku em Shibuya foi uma roupa chinesa. Ou seja, ela poderia estar na China passeando no exterior, porque ela vive passeando pelo exterior. E talvez isso conecte tudo a uma união com o Kenjaku. Se ela estava na China, talvez ela estivesse ali fazendo algumas coisas, se unindo ao próprio Kenjaku, traçando os planos que vão de acordo com o que ele quer. Mas talvez não. Por que eu digo que também talvez não? Porque essa teoria tem uma breve falha. Porque na conversa da Yuki com o Getou, um pouquinho antes deles conversarem sozinho, nós percebemos que o Yu Haibara, o amigo do Nanamin, está ali junto com eles conversando, e o Yu é uma pessoa que diz que percebe quando uma pessoa é boazinha ou não. E ele diz que a Yuki é boazinha. E ele diz que o Getou também é bonzinho. Mas qual é o seu conceito de bondade? Bom, no seguinte, o Getou, até o final, mesmo ele se importando, nós percebemos que a relação dele com o Gojo era uma relação completa de amizade. Mesmo ele fazendo coisas erradas, ele não era definitivamente uma pessoa má. Dessa forma, o Yu Haibara estava certo, o Getou era uma pessoa boa. Fez coisa errada, mas era uma pessoa boa. Se baseando nisso, pelo conceito do Yu Haibara, talvez a Yuki não seja uma traidora. Talvez tudo que ela fez foi incitar o Getou, fez uma cagada, acabou falando demais e lascou com todo esse plano. Mas podemos também desconsiderar a opinião de Yu Haibara e colocar a Yuki como traidora. Se ela estava na China antes, será que ela já não tinha negócios com o Kenjaku? Será que não foi ela que fez esse meio de campo entre aquela cúpula da China juntamente com o Kenjaku? Talvez querendo fazer uma guerra no mundo inteiro e só sobrar o Japão, transformando o Japão num monopólio de energia amaldiçoada, ou seja, transformando em um poder bélico absurdo. Dessa forma, sim, ela seria uma traidora e estaria enganando a todos. E ela ficando com o Tengen é o pior risco que o pessoal poderia sofrer, porque enquanto eles estão lutando no jogo do abate, na verdade ela está fazendo tudo conforme o plano do Kenjaku. Ou então também não. Ou talvez ela estivesse no exterior para negociar com esses chineses para que quando o Kenjaku chegasse neles, ele não conseguisse que os seus planos se concretizassem. Ou seja, se realmente ela foi para a China ou não, porque ela só usa esse estilo de roupa quando ela aparece em Shibuya, viu? Talvez ela estivesse na China ou negociando com esses chineses para que o plano do Kenjaku não desse certo. Ou descobrindo algum tipo de informação, sabendo um pouquinho para onde que o Kenjaku ia para poder tomar ali as suas devidas tratativas e fazer a sua estratégia. Ou seja, tem duas possibilidades. Ela está andando na frente do Kenjaku, sabendo tudo que ele está fazendo, e existe a outra possibilidade dela realmente ser uma traidora e ela está unida ao Kenjaku.
Isso quem vai decidir são vocês mesmos, porque por enquanto a minha opinião é que sim, ela não é uma traidora. Sim, ela não é uma traidora, enganei vocês, hein? Acredito que ela cometeu um erro no passado ao conversar com o Getou, mas acredito que ela, no fundo, ela não vai ser uma traidora. Eu ainda estou me baseando muito pelo Yu Haibara e a sua sensação de que ela era uma pessoa boa, porque o Getou também era uma pessoa boa, embora tenha feito as cagadas, ele não é uma pessoa ruim. Tanto que ele poderia ter matado o Okotsu, ele poderia ter ferrado pra caramba com o Okotsu, e no final das contas ele perdeu de verdade mesmo, porque ele quis mandar um monte de maldição pra outro canto, senão ele teria derrotado por completo o Okotsu. Isso já é provado no próprio mangá e no próprio fanbook de Jujutsu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e entendido a minha lógica. Me comentem aí embaixo o que vocês acham, se tem algum furo, se tem alguma coisa que vocês discordam ou que vocês concordam. Peço que vocês comentem aí embaixo quem vocês acham que é realmente traidor. Será que Yuki é traidora? Será que ela não é? Quero muito saber o que vocês acham. Agradeço muito todo mundo que tá acompanhando esse vídeo. Deu um trabalho do caramba pra fazer isso daqui. Então já agradeço desde antemão pra todo mundo que tá deixando o seu like, tá? E agradecimento pra Andriele Ferreira Lima. Bom, foi a Andriele, foi ela que meio que me incentivou, né, através do comentário dela que eu botei esse negócio no Facebook lá de Jujutsu Kaisen Brasil, que eu tava montando o vídeo sobre a Yuki, não era esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora. A partir do comentário dela, eu me senti motivado a trazer essa teoria, porque eu acho que faz sentido ela ser traidora ou não, e aí vocês que vão decidir o que vocês acham. Dessa forma, agradeço pra Andriele, agradeço pra todo mundo que tá acompanhando, agradeço o pessoal lá do Jujutsu Kaisen Brasil, um grupo do Facebook muito legal, eles trazem muitas coisas legais lá, tá bom, gente? Entrem lá se vocês gostarem, tá bom? Mano Joe tá indo nessa, e pra mais conteúdo de Jujutsu, fiquem aqui no canal junto comigo. Vamos trocar uma ideia sobre teoria, vamos trocar ideia sobre o mangá, beleza? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima, um beijo no coração de todos vocês. Mano Joe tá indo nessa, fui!